eu tenho estado muito surpresa com a minha vida, sabe? Eu tenho vivido guinadas, assim, transformações na minha vida. E hoje, quando eu acordei, eu não tenho o hábito de pegar no celular pela manhã, porque atrasa muito a minha manhã, sabe? Eu preciso fazer coisas na parte da manhã, que se eu não fizer, vai me atrasar. Se eu pegar no celular, vai me atrasar, porque o celular atrasa a gente, né? São mensagens que chegam, rede social que chega. Então, ultimamente, eu só tenho visto mesmo o celular no final mais da manhã. E só para responder duas pessoas específicas, né? Que aparecem ali para mim. Grupos eu não mexo mais, não vejo mais. Mas eu sempre olho as notificações, só para eu saber o que está acontecendo, que mensagem está chegando, né? Se é alguma coisa séria, né? E tinha uma mensagem específica no meu Instagram de uma pessoa muito querida minha. E eu tive um período longo de afastamento com essa pessoa, porque eu me decepcionei com essa pessoa. E eu tenho essa característica. Quando eu me decepciono, ou quando eu fico triste, ou quando é algo que sai do meu controle, eu me afasto, eu me fecho. Eu preciso desse momento, sabe? Só que esse momento levou quase 15 anos para acontecer, de afastamento, né? E essa pessoa veio para mim e ela não mora aqui, ela mora em Minas. É uma prima, mas ela não é uma prima de sangue, é uma prima da minha prima, que da família do pai dela, mas que a gente meio que se enturmou, então ficou como prima. E naquela época, e eu não vou comentar, né, o que aconteceu, mas naquela época eu me senti ferida, me senti traída e tal, enfim. Mas eu sempre gostei muito dela, e sempre foi muito genuíno. E eu sentia que era real também, sabe? Porque eu respeitava muito o jeito dela. Ela tinha um jeito muito explosivo e muito enfático na fala dela, que assusta as pessoas, né? Que não estão acostumadas a trabalhar com a verdade. Mas eu adorava aquilo nela, que eu achava que ela era sincerona demais, aquela pessoa, sabe? Que não é nem que não leve desaforo para casa, mas era uma pessoa que falava o que pensava realmente, sabe? Não ia mentir para agradar ninguém. E eu gosto de pessoas assim autênticas, né? Enfim, e aconteceu o quê? Ela me mandou uma mensagem um mês passado. Não, mês passado, retrasado, assim, ela me pediu para seguir no Instagram. Eu deixei, eu aceitei, porque eu também, hoje eu sou uma pessoa diferente. Talvez se fosse naquela época eu teria conversado com ela, não esperaria tanto tempo. Mas você vai entender por que eu tô falando isso tudo. E aconteceu que a gente começou a se seguir, né? E eu começava a ver algumas coisas dela, da vida dela, do trabalho dela, curtia quando eu passava ali na minha timeline. E ela também, só que eu não posto muita coisa, eu não sou de postar. Pra eu postar, porque realmente eu gostei muito ou da foto, ou do momento, fora isso eu não posto. E ela não, já posta todos os dias. E passou uns dias, ela falou, mandou uma mensagem pra mim que eu fiquei muito emocionada, que ela falou que sentia muito a minha falta. E eu pensei que eu não fosse ouvir isso dela, né? E eu sei que é sincero porque ela é muito sincera. E ela falou coisas que a gente viveu, coisas que a gente passou. Na época a filha dela era pequena, o meu filho também era pequeno, tipo bebê, então a gente saía juntas, né? A gente vivia coisas, passeava muito juntas, enfim. E ela voltou para a cidade dela, ela não é do Rio, ela é de Minas. A vida mudou, né? A nossa vida muda. E ela falou uma coisa que eu fiquei muito assim, que eu nem lembro, né? Eu nem lembrava e continuo não lembrando do momento. Ela falou que eu dei uma blusa para ela de presente e ela guarda essa blusa até hoje. E ela usa essa blusa ainda. E essa prima, que é a prima dela de sangue e minha prima de sangue, que faz a nossa ponte, né? A nossa ligação, me mostrou depois a foto. Aqui, essa é a blusa e tal, não sei o quê. E ela falou, olha, eu guardo com tanto carinho essa blusa. Eu tenho ela até hoje. E aquilo me emocionou, as palavras que ela usou e tal. E a gente conversou um pouco e hoje ela falou novamente que sentia saudade, né? Que queria me ver e tal. Eu falei assim, pô, vamos resolver isso, vem pro Rio, a gente marca alguma coisa, não sei o quê. Porque ela tá sempre no Rio também, na casa dessa minha tia, né? Que o marido da minha tia é o tio de sangue dela. E ela falou que sim, que ia ver e tal. E ela ainda botou assim, você viu nos stories, eu não tenho o hábito de ficar vendo os stories dos outros, sabe? Eu também tenho isso. Porque como eu não vejo pela manhã e à tarde eu vou fazer outras coisas, eu acabo, né? Eu priorizo o que eu quero fazer, eu não fico vendo as coisas dos outros. Aí eu até botei assim pra ela, eu não vi a foto, cadê ela? Ah, tá nos stories. Eu ainda nem vi ainda, eu ainda vou ver depois. Eu só vi a mensagem dela pela notificação.
E eu fiquei refletindo sobre isso, que é onde eu quero entrar aqui pra gente conversar. Falei 5 minutos para poder entrar no assunto, né? Que é sobre as pessoas que vão e voltam pra nossa vida. Como que é interessante essa nossa vida, né? Tem pessoas que entram na nossa vida que a gente acha que vai viver a vida inteira com a gente até a morte. E essas pessoas saem. E às vezes não é nem porque a gente quis, é porque aconteceu a vida, sabe? Ou a pessoa não quis mais, ou a gente não quis mais, ou a vida separou de uma forma brusca, ou então porque não era para ser, porque a energia mudou, ou porque aquela pessoa não é aquilo que a gente imaginava que fosse, porque decepcionou a gente. Eu não sei o motivo, mas o que eu entendo hoje é que tem pessoas que parece que quando saem, e é como se nunca tivesse saído, que foi o caso dela, porque eu sempre pensei nela, sempre lembrei dela. Ela sempre esteve ali de alguma forma nos meus pensamentos e, pelo que eu entendi, ela também, pelo que a gente conversou depois, né? E isso me trouxe à memória a coisa da telepatia, do pensamento, que tudo está interligado, e isso é muito legal, que eu vejo que a neurociência funciona. Todos os estudos que a gente faz, existe e é real. E eu comprovo com isso, né? Com a minha relação com as pessoas que me cercam, que já me cercou. E o que está acontecendo, que é o que eu gostaria de ter a experiência de vocês também, é essa que a minha vida deu uma guinada tão grande. Pessoas que eu achei que não fosse nunca sair, saíram, sumiram, desapareceram. E outras pessoas que eu pensei que nunca mais eu fosse ver estão voltando. Mas estão voltando com uma força que está me impressionando, sabe? Elas estão voltando com carinho, com amor, com sinceridade, com falta, sabe? Reconhecendo que eu era importante, ou que eu fui importante, ou que eu vivi um período importante na vida delas. Porque quando a gente sai da vida de uma pessoa, às vezes a gente acha assim, poxa, eu fiz tanto e não fui reconhecida, eu fui tão amiga, eu valorizei tanto, eu cuidei tanto daquela amizade e eu não fui reconhecida. E a gente vê que não, que a nossa essência fica um pouquinho ali na pessoa. Então hoje, se você estiver vivendo isso, achando que a pessoa não te valorizou, não te reconheceu, fique tranquilo que em algum momento, mesmo que ela nunca fale, ela vai sentir a sua falta real. Ou em algum momento ela vai falar que se arrependeu, que sentiu falta. Porque isso está acontecendo comigo com várias pessoas, sabe? Uma prima minha falou assim, caramba, a gente ficou tanto tempo separada. Eu tenho muitos primos, tá, gente? E ela falou assim pra mim, eu fiquei tanto tempo separada. Já é outra, não é a Jaque, não. Ela falou assim, eu fiquei tanto tempo... E essa é de sangue mesmo. Ela falou, a gente ficou tanto tempo separada, a gente sempre se deu tão bem, mas a vida afastou de uma maneira, né? Porque ela tinha a vida dela, eu tinha a minha, a gente até morava perto na época. E eu falei assim, caramba, é real isso, porque a gente sempre se deu bem e hoje a gente tá falando com uma intensidade que a gente se fala quase todo dia. E isso é muito verdadeiro, isso é muito real, isso é muito genuíno, né? E Deus realmente conecta propósitos, né? Talvez naquela época estávamos com propósitos diferentes, vivendo vidas diferentes, porque tem uma frase que eu escuto muito, que as pessoas falam assim, Deus não une pessoas, une propósitos. E eu sempre fico pensando nisso e refletindo, qual o propósito de Deus com essas amizades? E eu tenho um grupo de pessoas agora que eu tenho tido a oportunidade, para a glória de Deus, de ter amizade com elas, que é um grupo de mães aqui da escola da minha filha, mas não é da sala dela, é do balé, que realmente são propósitos únicos e específicos. Às vezes eu fico parada olhando para elas quando a gente está conversando. São mulheres de bagagem, sabe? De história, de história em Deus, sabe? De experiências com Deus, que eu fico ali só agradecendo a Deus por estar fazendo parte daquilo. Que é legal também, às vezes, a gente ficar calado e só observar o que Deus está fazendo. E elas falam coisas que me dão explosões de insights assim na minha mente, né? Tudo bem, eu já tenho essa característica de ser essa pessoa, né? Que eu sempre procuro extrair o bom, né? Tanto das pessoas quanto coisas que elas falam pra mim, né? Mas eu tenho visto isso, né? E foi de uma maneira muito natural, eu não esperava aquelas pessoas estarem na minha vida. E eu tô tão feliz porque pessoas que estavam longe de mim estão retornando. E eram pessoas que eu queria que nunca tivessem saído. Isso que é o mais legal, né? E essas pessoas
estão aqui de volta. E eu não fiz esforço nenhum, elas simplesmente vieram. Então eu acho que além de ser um propósito, porque hoje eu sou uma outra pessoa e eu sei que essas pessoas estão diferentes também, porque todo mundo amadurece, todo mundo está no seu processo de evolução, e isso é muito legal. E o mais legal também é quando Deus coloca pessoas novas na nossa vida. Porque a gente vê também que tudo se faz novo. E eu tô vivendo isso também. De pessoas novas na minha vida, que tá ressignificando de uma maneira, que tá me valorizando de uma maneira como eu nunca fui. E eu tô contemplando isso e vendo que tudo se fez novo. Eu fazia orações a Deus, principalmente nos finais de semana, que todo mundo gosta do final de semana. O final de semana, para mim, são 2 dias muito ruins. Eu não gosto do final de semana. Eu me sinto muito sozinha, muito isolada, muito sem ter o que fazer. Porque eu preencho tantos os dias da semana com as minhas rotinas, com as coisas que eu preciso e tenho que fazer, que chega o final de semana que eu fico sem saber o que fazer. E eu preciso ressignificar isso, eu preciso colocar também coisas prazerosas que eu possa fazer no final de semana, que é uma coisa que ainda estou trabalhando. E os 2 últimos finais de semana eu tenho visto uma mudança, sabe? Uma mudança real, clara. E esse final de semana foi realmente transformador para mim, foi muito diferente, ressignificou muita coisa de que eu achava que eu não ia mais conseguir, que eu ia viver ou fazer. Eu achava que eu ia ter que fazer tudo muito sozinha. E foi tudo tomando uma outra proporção, outro rumo, sem eu ter que fazer esforço para que acontecesse. E eu tô vivendo isso também. Não estou me esforçando tanto para que aconteça. E eu acho que isso tem a ver muito com a lei da atração. Porque eu trabalhei durante tanto tempo isso na minha vida, a energia, a mentalidade, a coisa do subconsciente que me prendia, que era que eu precisava fazer tudo com muito sacrifício para poder ser recompensada, tanto no trabalho quanto na vida. Eu achava que, porque eu tinha essa crença limitante, eu nasci com essa crença limitante, cresci, né, com essa crença limitante, ouvindo isso, que tudo era com muito sacrifício, senão a gente não consegue as coisas. E hoje não. E hoje, quando eu anulei isso, essa palavra, essa frase da minha mente, quando eu anulei esse pensamento, as coisas começaram a mudar. E agora eu tô vendo isso com mais rapidez e clareza. Então que hoje você venha ver qual a tua crença limitante, o que te limita hoje, o que te paralisa ou te paralisou. E que você venha viver o extraordinário. Eu quero que a gente possa viver o extraordinário. Eu comecei a gravar os vídeos esse ano com mais intensidade. E eu declarei para as nossas vidas que o ano de 2026 vai ser o nosso ano, que eu falei no vídeo, né? Eu falei assim, esse é o nosso ano, é o ano que a gente vai dominar, vai ser o start. Então, e hoje eu declaro na nossa vida que a gente viva o extraordinário de Deus. Coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas tremendas, porque eu já comecei a contemplar isso. Você, mesmo que você hoje ainda não esteja vivendo isso, saiba que você vai viver. Porque não é à toa. Se você está assistindo esse canal, é porque Deus já está falando contigo. É porque as coisas já estão se movendo. Você pode não estar vendo, mas já está acontecendo. E eu queria deixar essa palavra. Observe as pessoas que saem. Observe as pessoas que voltam para a tua vida. Observa quem não tem mais que estar, que também apareceram pessoas querendo voltar. E eu falei, você não. Você não, querida. Você não pode. Porque são pessoas que também podem nos ferir. E a gente tem que estar atento a isso. Que realmente quem volte venha a ser pessoas que venham te trazer coisas boas. E não você voltar para o mesmo problema. Não, isso não, né? E que você viva isso hoje, que você tenha a percepção. E se cuide, se ame, se valorize. Ame, se ame. Muito amor, você precisa se amar primeiro. E eu entendi isso também. Para que a gente consiga ter tudo que a gente quer, a gente precisa se amar primeiro. Senão a gente não vai conseguir. E que hoje a gente venha viver isso. É isso que eu desejo pra gente. Essa palavra que eu queria deixar pra gente, contar essa história toda pra poder falar isso das pessoas que vão, vêm, das pessoas que precisam da gente, que a gente precisa delas, ou que a gente se sinta bem com as pessoas que a gente realmente quer. E que você possa viver isso hoje. Essa mensagem que eu queria deixar. Beijo.